Acabou mesmo pro Trump, ou pro Moraes. O plano dos ministros vaza e o Brasil segura a respiração. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. O mundo inteiro está assistindo chocado ao que pode ser o maior embate político da década. Prepare-se, porque o que eu vou te contar agora é algo que, sinceramente, parece até cena de filme. Mas não é ficção. É a realidade nua e crua, acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Um grupo de ministros do Supremo Tribunal Federal, sim, aqueles que deveriam proteger a Constituição, decidiu dar o passo mais ousado e mais absurdo da história recente do Brasil. Enfrentar diretamente Donald Trump e o governo americano. Mas calma, não é só isso. Eles têm um plano. E esse plano já começou a ser executado nos bastidores, com apoio de figuras como Gilmar Mendes e com articulações internacionais perigosíssimas envolvendo Lula e Macron. Sim, senhor, essa é a realidade. Agora segura firme na cadeira, porque o que está vindo por aí vai mexer com a sua confiança na justiça brasileira e vai te mostrar que o buraco é muito mais fundo do que você imagina. E no final deste vídeo, eu vou revelar a verdadeira cartada secreta do STF contra Trump. E você vai ver por que isso pode acabar custando caro para eles. O teatro dos poderosos. Quando o ridículo vira estratégia. Agora veja só o nível da encenação. Os ministros, em vez de se preocuparem com a justiça do país, com os milhares de brasileiros clamando por liberdade e respeito à Constituição, decidiram se unir como uma verdadeira irmandade secreta em defesa do Alexandre de Moraes. E tudo isso por quê? Porque o Trump ousou tocar no intocável. O ex-presidente dos Estados Unidos, conhecido por sua coragem e seu combate contra as forças globalistas, decidiu levantar a voz contra os abusos cometidos por Moraes. E isso foi o estopim. Mas o que vem a seguir é ainda mais inacreditável. Para resistir às possíveis sanções dos UNDAN, os ministros do STF decidiram usar uma estratégia que beira o cômico. É sério, meu amigo. Se você não estivesse vendo com seus próprios olhos, não acreditaria. Eles escolheram um porta-voz, ninguém menos que o velho conhecido Gilmar Mendes, para dar declarações públicas contra Trump, tentando posar de vítima de uma ameaça à soberania nacional. Soberania? Isso vindo de um grupo que se mete em todos os assuntos possíveis e imagináveis, atropelando até mesmo o Congresso quando convém. Isso é não ter o mínimo pudor com a inteligência do povo brasileiro. A resistência internacional. Lula e Macron contra o Império Americano. E se você achou tudo isso um absurdo, segura o que vem agora. A estratégia dos ministros, que já parecia coisa de novela mexicana, escalou de vez para o teatro do surreal. Sim, o STF não está mais jogando apenas com palavras. Agora eles resolveram invocar Lula e seus aliados internacionais para montar uma frente global contra Trump. É isso mesmo que você ouviu. Acreditando estar protagonizando uma espécie de nova Guerra Fria, os ministros, com o apoio de Lula, decidiram buscar ajuda de países como França, Canadá e até nações do Caribe para fazer frente aos Estados Unidos. E não é só isso. Segundo a própria Globo News, Lula estaria articulando uma resposta coordenada multinacional contra as possíveis sanções de Trump a Alexandre de Moraes. Isso mesmo, amigo. Macron, o presidente francês que mal dá conta da crise dos coletes amarelos, agora virou peça-chave da resistência brasileira contra Trump. O mais bizarro, eles realmente acreditam que isso vai funcionar. A esquerda brasileira se aliando à esquerda europeia, achando que pode intimidar o maior símbolo da direita mundial. É de cair o queixo. E mais, a imprensa militante cobre tudo isso com cara séria, como se fosse algo normal. Mas você, que tem mais de 60 anos e viu muita coisa nessa vida, sabe que quando o teatro aumenta demais, é porque a verdade está querendo sair pelas frestas. O trunfo invisível do Brasil, uma embaixadora desconhecida contra Trump. Agora prepare-se para rir, ou chorar. Depois de toda essa articulação internacional, depois da convocação de Lula, Macron, e sabe-se lá mais quem, você sabe qual é a arma secreta do Brasil? O trunfo que vai derrubar Trump, segundo o plano dos ministros e da imprensa amiga? Uma embaixadora. Sim, você ouviu certo.
Não é um general, não é um tratado internacional, não é uma aliança militar ou econômica. É uma diplomata chamada Maria Viotti, que está em Washington tentando neutralizar os danos causados por Eduardo Bolsonaro. Isso mesmo. Eles acreditam que a embaixadora, sozinha, pode convencer o governo americano de que Alexandre de Moraes está sendo injustiçado e que o Brasil é quem está sendo atacado. Mas espere, quem é Maria Viotti na fila do pão? Com todo o respeito. Trump é um tubarão político, um titã do capitalismo, um estrategista que lidou com China, Rússia, OTAN, e agora querem colocar uma diplomata, desconhecida do grande público, sem nenhuma expressão de poder real, como a ponta de lança contra ele. É como mandar um estilingue para parar um tanque de guerra. E o pior, ainda dizem isso com orgulho na TV, como se fosse uma grande jogada. Acha mesmo que Trump, com toda a sua bagagem e influência, vai se intimidar com uma diplomata enviada por um governo que sequer consegue diálogo dentro de casa? A ligação sombria. STF, Executivo e a lua de mel, que ninguém quer contar, e agora é hora da verdade nua e crua. O que está por trás de toda essa movimentação? O que realmente está motivando essa união repentina dos ministros do STF, esse pavor coletivo diante de possíveis sanções internacionais? Simples, eles têm muito a perder. Muito. E sabem que Trump não é um político comum. Ele é pragmático, impiedoso com corruptos e globalistas, e já deixou claro que vai agir contra violações de direitos humanos e abusos de poder, especialmente em países que fingem ser democracias. E aí, meu amigo, entra a tal lua de mel entre o Supremo Tribunal Federal e o Executivo. Você lembra quando a própria imprensa usou esse termo? Pois é, essa aliança não é recente e nem disfarçada. Foi o casamento mais conveniente da história republicana. Lula e seus ministros indicados protegendo o STF. O STF blindando Lula dos inúmeros escândalos. Um protege o outro como num pacto silencioso, mas agora esse pacto está ameaçado. E isso os assusta. Porque se Trump começa a puxar esse fio, se os Estados Unidos expõem os bastidores dessa aliança, envolvendo escritórios de advocacia de esposas de ministros, interesses cruzados, decisões monocráticas e perseguições políticas, a casa toda pode ruir. Eles não têm medo de discursos. Eles têm medo é de dossiês. E o Trump, você sabe, tem muitos. A guerra psicológica, como a mídia militante segue manipulando a sua opinião. Mas o teatro não estaria completo sem os seus velhos conhecidos. Os militantes travestidos de jornalistas. Eles são as engrenagens perfeitas dessa máquina de manipulação. Veja bem, enquanto ministros do STF e o governo Lula se articulam desesperadamente para tentar evitar as consequências do que fizeram, a mídia entra em cena com um roteiro digno de cinema soviético. Eles dizem que Trump está ameaçando a soberania brasileira. Como se cobrar responsabilidade e respeito aos direitos individuais fosse crime internacional agora. Dizem que Alexandre de Moraes é vítima. Logo ele que persegue deputados, censura redes sociais, manda prender jornalistas e tenta controlar até meme em grupo de WhatsApp. E o mais grave, tratam tudo isso como se fosse normal, como se fosse legítimo, como se fosse democrático. É um verdadeiro massacre da verdade. E o alvo? Você. Sim, você que acorda cedo, paga seus impostos, respeita as leis, mas é tratado como radical, como ameaça à democracia, simplesmente por pensa Eduardo Bolsonaro. O fio da navalha entre o Brasil e o Zewa. E se tem uma peça-chave nessa trama toda, essa peça é Eduardo Bolsonaro. O filho do presidente que não se curva, que não se cala diante dos abusos do STF e que tem muito mais influência dentro do governo Trump do que o próprio chanceler brasileiro. Isso incomoda demais a turma do establishment no Brasil, que tenta minar a imagem do Eduardo a todo custo. Ele é visto como um incômodo, um verdadeiro disruptor que está dificultando as negociações, ou melhor, a submissão do governo brasileiro frente ao americano. Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores está completamente esvaziado, mal atendido por interlocutores americanos, ignorado até pelo senador Marco Rubio, uma figura poderosa